Olá, minha gente. E nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre os pedidos de consciência que a gente pode pedir na ressonância harmônica. E que pedidos de consciência seriam esses? Por exemplo, pensa em uma pessoa que você admira bastante, seja lá um palestrante, um escritor, um ator, um galã de novela, um médico talvez, alguém que você admira na área que ele atua, ou uma pessoa que você sinta ele como grande, por exemplo. E como eu disse que não existe limites para o que pode ser pedido na RH, você pode, por exemplo, pedir a consciência de uma celebridade, de um físico, de um cientista, de um químico, de um filósofo. Eu adoro filósofos. E de um youtuber. Se você quer gravar vídeos para o YouTube, me sinto tímido, eu não consigo desenvolver um diálogo, eu não consigo desenvolver um vídeo. Eu sou um palestrante e eu me sinto inseguro no palco. Eu posso pedir a consciência de alguém que eu vejo que é um palestrante incrível, memorável, de sucesso. Como eu já disse no primeiro vídeo, a consciência dessa pessoa, o conhecimento, a energia dessa pessoa, essa pessoa não vai baixar em você. Você não vai ficar possuído por essa pessoa. Não é isso. Mas você vai receber ondas de informações daquela pessoa. Então, você pode ter inspirações. Se você admirar aquela pessoa é tão seguro de si, eu quero aquela confiança. Eu quero a consciência de fulano, sabe? Porque ele é muito confiante, ele tem uma postura no palco, ele é um bom ator, ele tem uma boa memória. Isso tudo você pode pedir separadamente? Pode. Sabe? Não há limites. Você pode usar a sua criatividade, meditar para entender os desejos que você tem na sua alma. E nas consciências você vai receber essas inspirações. Aquela pessoa não vai baixar em você. Não importa se é uma pessoa que esteja viva hoje, encarnada hoje ou não, ou desencarnada. Porque informação, energia não morre, certo? Então, tudo passa a existir. Tem um vídeo do professor Hélio que ele fala sobre uma biblioteca, que isso saiu numa revista científica. A biblioteca queimou, mas ali naquele lugar ainda continha informações dos livros, porque é a energia daquilo, sabe? Todos nós somos energia e informação. Então, às vezes a gente deixa de existir nesse plano, mas sabe quando a pessoa diz assim, eita, fulano, né, desencarnou, mas ele faz algo que lembrou, eita, fulano fazia isso desse jeitinho, fulano gostava disso, aquela energia, aquela informação permanece viva. E é disso que você pode ter uso. Eu espero ser clara, mas nesse vídeo também eu digo que se você ficar com dúvidas, faça as perguntas, eu vou buscá-las responder da melhor forma possível. Uma coisa que as pessoas esquecem quando pedem as consciências é que nós vivemos num mundo dual e que todos nós possuímos luz e sombra. Isso é uma lei imutável que não muda para ninguém. É claro que a gente escolhe, né, na nossa vida conosco, alimentar mais a luz do que a sombra, trazer as sombras à luz para serem iluminadas, a gente faz essas escolhas. Mas não quer dizer que as pessoas das quais a gente pediu a consciência tenham essa mesma consciência espiritual. Digamos, às vezes o cara foi um ótimo físico, um grande médico, um grande cientista, mas ele não buscava o lado espiritual, pode ser. E às vezes essa pessoa tem muita sombra. E isso vai funcionar de acordo. Isso é muito individual também, essa experiência com você. Porque, por exemplo, na minha primeira RH, né, a primeira onda, eu pedi apenas 4 consciências. E o que acontece? Eu me senti muito conectada com os 4. Me senti muito conectada. Eu sentia muita vontade de ler os livros, né? De um deles, eu sentia muita vontade de ler o livro dele, de Osho. Napoleon Hill, eu me sentia muito inspirada por ele. Isso era uma coisa que eu conseguia assimilar. Eu me sentia muito inspirada por ele. E um amor
muito grande por ele, como se eu conseguisse entendê-lo, sabe? E porque eu pedi apenas 4 consciências. E eu achei isso, foi uma experiência, foi muito bom para mim ter pedido só 4 consciências, porque eu conseguia assimilar, sabe, o que eu sentia muito mais forte desses dois do que dos outros dois. O que acontece na segunda RH, eu pedi 11 consciências. E acredita que teve algumas pessoas, inclusive eu lembro de uma pessoa que é um brasileiro, né? Que é uma pessoa que eu admiro muito. É um mentor, né? Um mestre. E eu pedi a consciência dessa pessoa, né? Eu me inspirava muito nele. E foi interessante, porque ao invés de eu me sentir conectada com ele, eu me senti completamente desconectada. Então, até por isso que eu digo de não ver, que eu não vejo os vídeos de outras pessoas, porque eu posso até passar a ver agora, mas não antes de gravar os meus, porque eu não queria comparar ou achar que eu estou certa ou errada, que eu acho que a experiência de cada um é muito individual. E essa pessoa foi algo que me chamou muita atenção, porque eu senti assim uma proximidade com ela, uma admiração, quase um amor por ele. E quando eu pedi a consciência dele, quando eu, em 2 ou 3 dias, dando play na RH, eu parei de seguir ele nas redes sociais. E eu não tenho nada contra ele. Eu não tenho nada contra ele. Continuo admirando ele. Conscientemente, eu continuo admirando ele. Acho ele o máximo, conscientemente. Mas inconscientemente, eu me afastei. Então, não me conectei. E teve mais umas 2 ou 3 pessoas assim. Na terceira, que aí depois eu falo sobre essas consciências da terceira, mas na terceira eu pedi muitas consciências, muitas, e muito conhecimento na terceira, e mexeu muito comigo, né? Pedi de mestres muito grandes que, por exemplo, já que a gente está conversando, vamos lá, né? Eu pedi a consciência do mestre Jesus Cristo, e que era algo muito confuso ainda na minha cabeça. Inclusive, todas as vezes que eu medito, que eu falo com Jesus, eu converso com ele muito abertamente. Tem gente que não gosta desse tipo de diálogo, né? Mas eu sou assim, sempre fui. E eu digo, olha, nosso relacionamento ainda tem que ser muito trabalhado. Porque tudo que eu fui ensinada de que era aquilo é de Jesus, é isso que Jesus quer, é isso que Jesus gosta, foi muita coisa que me eu sirvo a Jesus, foi muita coisa que me machucou no meu passado, que me incomodou, foi muita coisa que eu diria um palavrão agora, na minha mente, né? Que deu uma quebrada dentro de mim, na minha cabeça. Então eu fiquei com uma rejeição a Jesus. Quando eu me afastei da religião, eu fiquei com uma rejeição a Jesus. Não é interessante? Então hoje, quando eu converso com Jesus, eu falo assim, olha, vamos trabalhar no nosso relacionamento. Porque eu sei que eu te amo. Eu sei que eu te amo, mas a gente precisa trabalhar isso, porque eu vivi muito tempo e ainda estamos aprofundando os nossos laços. Mas eu pedi essa consciência para me sentir próxima, me sentir, e mudou completamente. Eu não conseguia sentir um sentimento positivo. É muito difícil se expressar e se expor como eu estou me expondo agora. Eu percebo isso. Porque o que eu estou dizendo aqui vai contra a maioria, eu acho, das pessoas que estão assistindo, ou que podem assistir esse vídeo. De você dizer que não sentia amor, não sentia nada de bom sobre Jesus, eu não sentia. De jeito nenhum. E aí, quando eu pedi a consciência dele na ressonância, na terceira onda, eu sentia um amor, não só por ele, uma curiosidade, um sentimento, uma vontade de estar junto, de sentir o amor dele, sabe? Mas de sentir mais amorosa pelas pessoas, por tudo, pela vida, pela existência. E isso eu senti nitidamente, nitidamente. E uma outra grande consciência que eu sou muito suspeita a falar, todo mundo sabe que eu amo de paixão, e que aí eu não precisava ter eu não tinha nenhuma história com ele, né, antes dessa busca pelas leis universais, era o Conde de Saint-Germain.
antes de buscar esses conhecimentos sobre a grande fraternidade branca, que eu sinto um amor muito grande, eu não tinha nada, nenhum passado com ele, digamos assim. Então eu senti muito forte também, senti muito forte. Quando eu faço hoje, inclusive quando eu faço hoje, eu gosto de fazer os exercícios do eu sou, não as afirmações, sabe? Mas quando eu faço apenas eu sou, que é um ensinamento do Conde de Saint-Germain, eu gosto de fazer no chuveiro. Eu faço expressões de força, de vitória, de eu sou, e eu sinto a presença dele. Inclusive, porque para mim ele é um dos meus maiores mestres, e eu me sinto muito conectada, sinto amor de verdade com ele. E por isso eu sinto ele. E quando isso eu perdi na terceira onda, eu já estudava um pouco sobre ele, não tem tanto material, então você tem que buscar além disso, né? Além do que tem materialmente falando. E eu senti muito conectada com ele, sabe? E teve alguns também que eu não conseguia, eu tinha inspirações, eu comecei a agir mais, mas algumas coisas eu não sabia de onde vinha, porque eu pedi muita informação, muitas consciências. Uma vez eu vi um vídeo de uma pessoa falando de não peça o que você não sabe como usar, o que você não sabe se vai usar. E eu respeito, não estou dizendo que está certo nem errado. Porém, eu peço tudo que a minha curiosidade, que a minha intuição pede, porque mesmo que eu possa não desenvolver a mesma habilidade da pessoa, eu posso até me sentir desconectada com ela, como já aconteceu, como eu já relatei aqui agora, mas eu também não sei se vou usar ou não. Às vezes tem uma força ali naquela informação, tem uma chave naquela informação, que eu uso ela sem saber de onde vem, que eu precisava dela sem nem saber que eu precisava, então eu deixo-me sim me levar pela minha curiosidade, deixo-me sim me levar pela minha intuição e peço tudo que a minha mente pede, como o meu desejo pede, as consciências pedem, inclusive consciências de pessoas que não são ditas como mocinhos. Eu pedi consciência de que pessoas dizem como vilão, por exemplo, mas que essa consciência eu senti nitidamente, como ele me fez me aprofundar em certas questões e sentir um tesão muito grande por desvendar alguns mistérios da vida, sabe? Por querer entender que aquilo deixe de ser mistério para mim. Ele era uma pessoa muito profunda e que vivia muito profundamente. E aí ele é visto pela maioria das pessoas como um vilão. As pessoas não tinham paradigma para entender ele. Não tinham paradigma dele, ele era muito disruptivo, muito à frente. E enfim, divide-se opiniões sobre ele, não vou falar quem é aqui agora, mas eu senti muita conexão com ele. Inclusive, se eu falar com uma pessoa que vê ele como vilão, ela vai me ver como vilão se disser que me conectei bastante com ele. Mas enfim, continuemos o nosso bate-papo. Então, você pode escolher. Por exemplo, o professor sempre fala assim que uma senhora, uma mulher, que adianta, ele fala, pedir consciência do Abraham Lincoln, que foi uma das maiores inspirações e líderes políticos dos Estados Unidos, um cara que desacreditado, um cara que foi até as últimas, né, consequências, um cara que nunca desistiu, que lutou, que foi até o fim para vencer, para se tornar presidente dos Estados Unidos. Ele tem uma história de derrota. Antes dele ser presidente dos Estados Unidos, todo o resto para trás foi derrota, até se tornar presidente dos Estados Unidos. Então, assim, é um exemplo de resiliência muito grande, de força muito grande. E o professor fala, que adianta pedir a Abraham Lincoln e continuar na beira do fogão? E eu acredito que se a pessoa pede uma consciência dessa permanece na beira do fogão, e não é que há nada de errado nisso. Ele quis dizer apenas ser dona de casa, quando você pede uma consciência e inspiração de um grande líder político. Entende? Você poderia inspirar outras pessoas, transformar a sua vida. É isso que quer dizer, sabe? Então, eu acho que está tudo bem, mesmo que você viva hoje na beira do fogão e pedir uma consciência, por exemplo, de um cara como Barack Obama, um cara como Bill Gates, Jeff Bezos, Michelle Obama, sabe? Hillary Clinton, mulheres incríveis na política, na sociedade, que transformam, que inspiram.
Beyoncé, seja lá quem você admire. Porque de repente você está ali no fogão porque você acha que a vida só tem aquilo para te oferecer. Mas às vezes você se sente inspirada por alguém, você tem ideias inspiradas de uma energia, de uma informação, e você diz, poxa, ficar no fogão é muito bom. Até porque eu amo cozinhar, né? E, por hobby, eu amo cozinhar. E cozinho todos os dias. Mas você pode dizer assim, mas eu gostaria de fazer algo diferente. Por exemplo, essas mulheres se destacaram na universidade que elas estudaram, no meio político, no meio artístico. E você diz assim, eu gostaria de começar uma aula de dança. A cura também, nossa cura espiritual, emocional, energética, vem tanto pela dança, pelas as formas de expressão artísticas. Isso não é dito a gente. Então, às vezes eu estou lá na beira do fogão e pedi uma consciência de um artista, de um dançarino, e eu começo a sentir aquele desejo por dançar, por cantar, por me expressar. Eu posso até passar o resto da minha vida na beira do fogão, mas vou passar o resto da minha vida na beira do fogão mais feliz, mais dançante, cantando, me expressando. Entende? Então, por isso, eu, Michele, eu peço tudo que minha intuição pedir, que minha curiosidade pedir, porque eu gosto de testar, eu gosto de entender, eu gosto de sentir. E nas primeiras vezes eu não pensava que aquela pessoa que eu pedi, ela também tinha suas crises existenciais. E veja que cada vez, uma pessoa que estuda muito, quanto mais ela estuda, quanto mais ela busca, mais ela tem crise, porque vai de encontro ao que ela foi programada. Então eu pedi muitos alquimistas, muitos cientistas, pedi alguns arquétipos, a gente vai falar sobre os arquétipos que eu pedi, lembrando que todo arquétipo também tem luz e sombra, e as pessoas dizem assim, mas se eu abraçar a luz, eu anulo a sombra. Ok, você pode diminuir a sombra. Não tem como anular, porque se você anular, você só absorveu a luz. E não existe nada aqui no nosso plano que seja 100%. Tudo é dual. Então vai vir luz e sombra. Tenha essa consciência. E outra coisa, quanto mais, então isso também influencia nas catarses, né? Porque a sombra precisa vir à luz para ser iluminada, para ser limpa. É um trabalho para quem está comprometido. A ressonância harmônica, eu nunca vi outra pessoa falando isso, mas é algo que eu falo para as pessoas com quem eu conversei sobre ressonância harmônica. A ressonância harmônica está aí para todos. Para todos. Mas nem todos estão para a ressonância harmônica. Porque ela vai exigir, ela não é um fim, né? Ela vai exigir que você faça a sua parte. Porque o universo faz tudo por você, menos a sua parte. Então você pode pedir a consciência de um livro, mas você vai precisar ler aquele livro, estudar aquele livro. Você diz assim, mas adianta de quê? Eu vou compreender coisas no livro, eu vou ter inspirações daquele livro, que uma pessoa comum talvez não tenha. Comum eu digo que não faça uso da ferramenta, certo? E é isso aí, para não ficar tão grande, eu sou Michele Santos e te convido a viver de propósito. E a gente se vê no próximo vídeo. Se eu esqueci de falar alguma coisa nesse vídeo, eu espero lembrar no próximo e a gente vai conversando mais sobre esse assunto. Tchau!